Bom, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal IA Clube. E como prometido, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa linguagem natural, né, que é esse modelo de linguagem natural, que é o BARD, que é a linguagem natural aí, a inteligência artificial da Google, que entrou aí para concorrer, né? Isso é inevitável, essa comparação, para concorrer com o ChatGPT, tá? Então eu tenho aqui o BARD, né, aberto aqui nessa janela, e para compararmos nós temos aqui o ChatGPT aberto nessa outra janela. Então vamos fazer umas comparações aqui para tentar entender o que o BARD oferece de melhor em relação ao GPT. Só para você entender o contexto aqui, tá? Essas inteligências artificiais, elas são tidas como modelos de linguagem natural. Então, se você usa o ChatGPT, sempre que você vai fazer perguntas aqui e ele não consegue responder, por se tratar de uma resposta que talvez não esteja dentro do escopo da linguagem, o ChatGPT sempre repete: como modelo de linguagem natural, eu tenho um banco de dados que foi atualizado até 2021. E a diferença do BARD, né, essa é uma das principais diferenças, que ele tem, ele foi baseado em um banco de dados enormes também, porém mais recente. E pelo que consta, ele consegue dar respostas bem atuais mesmo. Se algo ocorreu ontem, por exemplo, ele consegue acessar, se eu não me engano, a internet e dar essa resposta para você. Essa é a vantagem do BARD, tá? Então, como eu disse, o BARD ele também é uma linguagem, um modelo de linguagem natural, porém ele não é baseado na tecnologia do GPT, né? O GPT usa a linguagem, a arquitetura Transformer, né, que é um modelo de linguagem assim desenvolvida lá em 2017 por uma equipe da própria Google, né, que tinha muitos cientistas ali de dados que trabalhava para a Google naquela época, tá? No entanto, o BARD é uma linguagem aí, não é recente, ela se tornou pública agora em março desse ano, e os diretores da Google, eles não queriam lançar essa linguagem, esse modelo disponível a público imediatamente, porque o GPT ele veio, fez maior sucesso aí, teve milhões de usuários em apenas 2 semanas aí no começo desse ano de 2023. E como o público, né, a voz do povo é a voz de Deus, né, a Google ficou preocupada, porque poderia ser que uma parte do público começaria a usar o GPT para tirar dúvidas e deixaria a Google de lado, tá? Mas não foi bem isso que aconteceu. Me parece que os acessos ao Google caíram um pouco, mas não tanto quanto a Google temia, né? O BARD é uma linguagem que usa a arquitetura, né, de linguagem chamado Lambda, né, que é, em tradução livre, um modelo de linguagens para aplicação de negócio, né? Então, apesar do nome ser meio assim voltado aos negócios, ele é uma ferramenta assim muito para entretenimento também. Se você quiser tirar dúvidas aqui, é claro que muita gente vai tirar o proveito dessas ferramentas aí para ganhar um din-din com isso daí, né? Bom, enfim, o que mais eu posso dizer dessa linguagem aqui, tá? A primeira geração dessa linguagem BARD foi em 2021, então você vê que ela é uma linguagem já antiga, tá? E ela foi tornada público em março agora desse ano, como eu disse, tá? E em 2022, antes dela se tornar pública, é uma curiosidade interessante. Um engenheiro da Google, ele veio a público, eu tenho um vídeo que fala sobre isso no canal, né? Não exatamente sobre esse caso, eu acabo comentando ele em outros vídeos. E o nome desse engenheiro era o Blake Lemoine, onde ele veio a público com um material, né, impresso, onde ele dizia que era a conversa que ele teve com a Lambda, ou com o BARD daquela época. E segundo ele, ele anunciava que a inteligência artificial tinha adquirido senciência. Essa é a palavra que eles usam, que é consciência, né, nesse caso. É claro que a própria Google
alertou naquela época que era uma coisa desse Black Lemoine aqui que estava viajando na maionese. Os outros cientistas envolvidos no projeto não falaram nada a respeito. Essa é uma curiosidade que eu resolvi trazer à tona aqui para vocês. Por quê? Porque a inteligência artificial ela chama atenção porque ela confunde algumas pessoas, né? Então você imagina que quem vai lidar com essas linguagens a primeira vez já são pessoas que têm um certo domínio na computação e usa a internet com frequência e já está habituado com certas inteligências artificiais, né? Do próprio celular, onde você vai digitar alguma coisa ele vai complementando uma frase, né? Agora você imagina o público mais velho que vai lidar com isso a primeira vez. Pode chamar a atenção de que tem uma consciência ali por trás. Aliás, em 2014, se eu não me engano foi em 2014 que a inteligência artificial conseguiu passar pela primeira vez. Foi tudo bem documentado e supervisionado por juízes lá na Rússia, onde essa inteligência se passou por uma pessoa. Conseguiu confundir os jurados, que ficou aí 30% deles acreditando que era uma pessoa por trás do computador. Isso foi o suficiente para passar no teste de Turing. Se você tem curiosidade, no canal aí também tem um vídeo que fala sobre Alan Turing e esse teste desenvolvido por ele há muito tempo, que somente agora conseguiram passar no teste, sabe? Tá, sem mais delongas aí, vamos falar sobre o Bard, tá? Ele foi desenvolvido para reconhecer 40 idiomas, então você já pode conversar com ele aqui em inglês, tá? Foi até então, né, como o GPT estava dominando essa área de linguagens naturais, o Larry Page e o seu amigo que criaram a Google, eles foram chamados, né, eles estavam aí afastados da Google já desde 2029, então eles foram chamados, ó, vem cá para ajudar a gente a tomar uma decisão, como que a gente vai enfrentar o chat GPT e nós termos a nossa fatia do bolo no mercado também de consumidores aí desses chatbots, né, que são chatbots, essas linguagens naturais aí, tá? Pois bem, a resposta não veio de imediato, eles resolveram dar um tempo, já estavam estudando isso desde janeiro desse ano, e somente agora em março eles falaram, tá ok, é uma linguagem ainda experimental, mas vamos liberá-la ao público para que todos possam saber que a Google também está em cima disso, tá? Uma coisa que eu me lembrei agora, só para efeito de comparação, o Bard, ele foi... Eu não sei quantos parâmetros ele tem internamente, a inteligência artificial, mas o GPT, ele possui atualmente em torno de 1,5 trilhões de parâmetros. Mas não confundam esses parâmetros com os nós dessas redes neurais, né? Estou entrando no assunto mais técnico aqui, tá? Eu tenho vídeos aí no canal explicando sobre as diferenças entre Deep Learning e Machine Learning, e eu falo sobre redes neurais, que de um ramo da inteligência artificial, que hoje é considerado uma disciplina, já há muito tempo inteligência artificial é considerada uma disciplina na computação, tá? Até foi o John McCarthy aí na década de 50 que começou os primeiros trabalhos com inteligência artificial, e desde então a inteligência artificial ela evoluiu, começou a treinar algoritmos para fazer a máquina aprender, e a partir disso colocaram então as redes neurais multicamadas. Aí o negócio prosperou violentamente ao ponto de você se confundir mesmo com as linguagens naturais e não saber. Não saber não, né? Você está aqui, você tem que aceitar que é um computador que está conversando com você, porque se você pensar que é uma pessoa, não faz sentido, porque milhões de pessoas interagindo com uma inteligência artificial, é óbvio que não vai ter milhões de pessoas lá do outro lado respondendo as coisas, tá? É um mega de um computador processando em redes neurais multicamadas, e segundo consta aí a GPT, a OpenAI, né, que criou a GPT, gasta milhões de dólares por dia para manter todo mundo satisfeito, todo mundo perguntando as coisas, tá?
O GPT está na versão 3.5, gratuito. Se você quiser a versão 4.0, você pode aí desembolsar $20 por mês. Enquanto isso, o Bard ele está na versão gratuita. Eu não sei se tem a versão paga, provavelmente tem. Vamos fazer uma pergunta aqui só por curiosidade, perguntar para o Bard quantos bilhões, né, acredito que está na casa dos bilhões de parâmetros ele possui. Vejam, eu falei que parâmetros não é nó dessas redes neurais, mas eles são valores que alimentam esses nós o tempo inteiro, tá? Então por isso dá a impressão que são muitos nós, mas não chega a ser tudo isso. O cérebro humano possui aí cerca de 100 bilhões de nós, né, e trilhões de sinapses. Mas isso é um assunto aí para neurociência. Vamos lá então. Boa noite, Bard. Quantos parâmetros sua rede neural possui? Espero que a pergunta seja pertinente, né? Que os parâmetros são de redes neurais. Oi, eu sou o Bard. O modelo de linguagem ele também já se apresenta, né, igual o GPT, também conhecido como IA, blá blá blá. O primeiro parágrafo aí, vou até parar de ler, que deve estar se apresentando. O número de parâmetros da minha rede neural é de, mais à frente na frase lá, 137 bilhões, tá? De parâmetros que são ajustados durante o treinamento. Então veja que o Bard ele tem bem menos parâmetros que o GPT, mas isso não significa não significa qualidade, tá? O Bard pode operar muito bem com menos parâmetros. Até o GPT ele quer dividir essa rede neural dela em conjuntos especializados, um para matemática, um para linguagem natural, tá? Outro para questões, vamos dizer assim, jurídicas, né? Então ele criaria nichos especializados aí da inteligência e diminuiria a quantidade de parâmetros, assim como o Bard tem menos também, tá? Pois então, vamos fazer um teste aqui para finalizar essa comparação entre o GPT e o Bard, que é a famosa teoria da mente, que é a teoria da falsa crença. Eu falei isso no vídeo anterior e é uma ótima ferramenta para você testar o quão inteligente essa inteligência é. Tá? Para você que ainda não assistiu os outros vídeos, só aqui uma explicação do que é essa teoria da mente. É muito usado na psicologia para saber quando que uma criança ela adquire uma consciência assim de se colocar no lugar das outras pessoas, tá? A pergunta é a seguinte, né? Quando se faz para uma outra pessoa, e isso pode ser aplicado para a inteligência. Você cria uma história, né? E nessa história, ao final dela, você faz uma pergunta que ela é crucial para entender a inteligência. É o seguinte, muito se fala, né? Essa é exatamente essa história que eu vou falar. Uma mãe, ela está fabricando, né? Ela está fazendo um bolo de chocolate e a criança está perto. A criança quer comer o bolo de chocolate, só que não está pronto o bolo ainda. A mãe, ela prepara uma calda de chocolate e leva essa calda até a geladeira. Tá? E a criança fica olhando, vê que a mãe colocou a calda numa vasilha vermelha, por exemplo, e levou até na geladeira. Só que o menino, ele precisa sair, né? Ele precisa ir para a escola, por exemplo. Então você conta essa história para uma criança, ou nesse caso eu vou contar essa história para a inteligência, tá? E a mãe, enquanto a criança está ausente, ela precisa mudar a calda para uma vasilha azul, porque ela precisa da vasilha vermelha, que tem um formato diferente lá, é maior, precisa da vasilha vermelha. Coloca a calda numa vasilha azul e leva à geladeira novamente. A criança chega e ela quer comer o bolo e o bolo não está pronto ainda, mas ela sabe que a calda está na geladeira. A pergunta eu faço essa pergunta para você. A criança, ela abre a geladeira, que cor que é a vasilha que a criança vai procurar? Né? Você, como um ser inteligente, você vai dizer, ela vai na vasilha vermelha, né? Porque ela viu a mãe colocando, ela nem sabe que a mãe trocou de vasilha, ela vai procurar a vasilha azul, tá? Então, uma criança aí por volta dos 7 anos, ela consegue associar isso daí
e saber que o personagem dessa história não vai saber a cor, ela vai se enganar na cor, tá? Vamos perguntar isso primeiramente para o Bard. Eu fiz essa pergunta para o GPT há um tempo atrás, e em um determinado momento ele soube que se tratava inclusive de um teste chamado que é essa teoria da falsa crença, e também em outro momento ele errou, ele não soube, ele errou a cor da vasilha, né? Então vamos ver qual inteligência aqui é mais inteligente na teoria da mente, tá? Eu preparei aqui uma pergunta já pronta aqui, eu só vou copiar. Mas antes, né, eu vou perguntar pro Bard se ele conhece essa teoria da mente, né? Você conhece a teoria... Opa, digitei errado aqui. Ó, essa pergunta aqui, eu vou perguntar pro Bard, perguntei, né? Ele tá meio lento, ele deve estar pensando assim, ele vai me aplicar o teste agora, tá? Olha lá, ele sabe, ele conhece, tá? É aplicado para crianças. Por exemplo, uma criança de 2 anos pode ficar surpresa, né? Tá, aí ele cita até a idade da criança, tá? Muito bem, eu vou pegar essa mesma pergunta, só para você saber, meus caros, que vocês estão em casa ansiosos para saber esse resultado aí, e vamos perguntar para o GPT também. Ele vai saber, provavelmente, sim. Tá, ele disse aí, você pergunta, ao invés dele falar sim, ele já dá uma dissertação, né? Bom, agora que eu já copiei aqui, nós vamos copiar de novo, porque eu tinha copiado a pergunta ali. Bom, copiei a história, agora eu vou perguntar pro Bard. Eu espero que essa pergunta já não deixou eles de prontidão, assim, eles, né? Não deixou a inteligência de prontidão, assim, eu tenho meio que treinado ela, né? Só por ter perguntado. Mas vamos lá. Aqui falta um ponto de interrogação, né? Aqui. Olha lá. Ele tem que responder que ele vai procurar na vasilha vermelha. Quando o garoto volta, tal, a resposta é: o garoto viu a mãe colocar a cauda. O garoto viu a mãe colocar a cauda na vasilha vermelha. Ele não viu a sua mãe trocar a vasilha, portanto ele acredita que a calda de chocolate ainda está na vasilha vermelha. Então ele respondeu adequadamente. Portanto, digamos que essa inteligência do Bard passou na teoria da mente. Agora vamos perguntar então para o chat GPT o que ele acha disso daqui, né? Vamos ver se dessa vez ele não se enrola na resposta. O garoto provavelmente procurará a cauda na vasilha vermelha, pois ele viu sua mãe colocando, mesmo que a mãe tenha trocado a cauda para a vasilha azul depois que o filho foi para a escola. Ele não tem conhecimento dessa mudança. Então veja que as duas inteligências nesse momento, eles responderam adequadamente, eles se colocam no lugar de outra pessoa, portanto passa na teoria da falsa crença. Veja que as inteligências foi esse ano. Esse é o ano tido como o ano das inteligências artificiais, meus caros. Porque as inteligências elas adquiriram um progresso muito grande, tá? Ao ponto de ser nesse ano que elas, me parece que foi esse ano que elas passaram nessa teoria da mente aqui. Eu posso estar enganado porque se tornou público esse ano, né? Mas talvez, no mínimo, passou o ano passado, nessa teoria aqui. É uma coisa bem recente, tá? Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa comparação. Foi uma coisa, apesar de toda essa cerimônia que eu fiz explicando várias coisas, eu espero que vocês tenham gostado e entendido aí dessas duas inteligências de linguagem natural que estão disponíveis ao público aí. Tem o Bing também, tá? Uma dica aí, o Bing da Microsoft, segundo consta, e a pergunta que eu fiz para o Bing respondeu isso, ele é a versão 4.0, então você não precisa pagar o GPT aqui na versão 4.0, você pode usar diretamente lá no Bing. Por que ele está gratuito na versão 4.0 lá? Porque a Microsoft é a principal, está sendo a principal financiadora do GPT, onde ela já investiu mais de 10 bilhões de dólares na OpenAI. Tá ok?
Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até mais.